Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos dar início a mais uma escola dominical que o Senhor nos permitiu termos. Então vamos começar orando, falando com o Senhor, agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem feito. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu santo nome, Te adoramos e Te exaltamos, ó Pai, pois o Senhor é Deus, o nosso Pai amado. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, Te agradecemos, ó Deus, por grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tantas bênçãos, tantos livramentos, tantas conquistas, ó Pai, e mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está ali conosco, nos sustentando, nos dando a Sua paz, a Sua alegria. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, e receba, Deus, este culto, ó Deus, receba toda a adoração, pois estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer e agradecer, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Grandes coisas tem feito o Senhor, Ele tem transformado nossa tristeza, as nossas dificuldades em alegria, em louvor, em adoração. Com esse coração agradecido, vamos continuar adorando ao Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor, transformou a tristeza em louvor. Grandes coisas tem feito o Senhor, transformou a tristeza em louvor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que vão chorando enquanto semeiam, com cânticos voltarão. Entrarão seus frutos com alegria, a presença do Senhor, que faz de suas lágrimas melodias, consolando com seu amor. Grandes coisas tem feito o Senhor, transformou a tristeza em louvor. Grandes coisas tem feito o Senhor, transformou a tristeza em louvor. a nossa boca. A nossa boca se encheu de riso, porque Deus restaurou nossa sorte, e o nosso coração se encheu de vida, pois livrou nossos pés da morte. Grandes coisas tem feito o Senhor, transformou a tristeza em louvor. Grandes coisas tem feito o Senhor, transformou a tristeza em louvor. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, trazendo vida, trazendo paz, poder, com graça e amor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. os feridos de alma, Os feridos de alma são curados, os cativos, os oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. pois o Espírito de Deus, Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. aleluia, o Espírito de Deus está aqui. Quando clamamos ao Espírito, ao próprio Jesus, Ele nos cura, Ele nos transforma. E mesmo em momentos difíceis na nossa vida, o Senhor nos dá paz, alegria. Aleluia. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. há momentos que na vida Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. e clamamos o nome. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigada, porque podemos contar com o Senhor na nossa vida, o nosso Pai amado, que preza por nós, que cuida de nós, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós não nos frustramos quando clamamos o teu nome, pois temos a certeza que o Senhor sempre está ali, nos atendendo com seus ouvidos e olhos inclinados a nós.
atentos ao nosso socorro, ao nosso clamor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca nos desampara, ó Pai. Obrigada, Senhor, te agradecemos de todo o nosso coração. Nos abençoe nesse instante, ó Pai, onde vamos continuar te adorando, onde a sua palavra será aqui, ó Deus, ministrada. Ó Deus, que teu Espírito Santo nos inunde, ó Pai, e que possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, ó Deus, na tua palavra, que é fiel e poderosa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã. Então, graças a Deus que podemos estar na casa do Senhor mais um domingo, né? Nós vamos fazer a leitura do livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 62, dos versículos 1 a 5, que faz parte da nossa leitura, do nosso lecionário comum, que consta na nossa agenda. Então, vamos fazer essa leitura, lembrando que esse lecionário comum, ele é compartilhado pela cristandade do mundo todo, né? Então, nesse mesmo dia, as comunidades cristãs ao redor do mundo estarão lendo esses textos que estão no lecionário comum. Você pode achar também na internet, tá? Pode procurar lá, se quiser acompanhar. Então, Isaías 62 diz assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão e todos os reis a tua glória, chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas te chamarão de Efzibá e a tua terra de Beulá, pois o Senhor se agrada de ti, e a tua terra será desposada. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Passagem maravilhosa, né, irmãos? Essa promessa de Deus para nós nesta manhã. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez podemos estar aqui na tua casa, reunidos como igreja, Senhor, desfrutando, ó Deus, da tua presença e da tua comunhão. Senhor, queremos te pedir que agora, Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Deus, por palavras, Senhor, por pensamentos, Senhor, por obras e por omissões também, ó Pai. Senhor, queremos te pedir a tua bênção sobre essa escola dominical, sobre os teus filhos que estão aqui, sobre aqueles que irão chegar, ó Pai, sobre aqueles, Senhor, que estão também em suas casas, ó Deus, assistindo, Senhor, via internet, Pai. Queira estar, Senhor, com a nossa escola dominical, com a nossa igreja, Senhor, com as lideranças, com os departamentos, ó Deus, e que tudo possa ser feito, Senhor, segundo a tua vontade, e que tu possas, ó Deus, se alegrar de nós, na tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o nosso tema dessas 3 aulas que nós vamos ter, essa série, né?
Hoje é o segundo domingo da série, e eu vou estar passando aqui, porque no domingo passado não foi possível o pessoal em casa ver os slides que nós estávamos vendo aqui na igreja, tá? Então eu vou passar aqui bem rapidinho para ficar registrado, porque depois em casa o pessoal retoma o vídeo anterior e tem acesso ao slide, né? Então nós estamos estudando aqui o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que fala assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Então aqui eu não vou ler, tá? Eu só vou deixar aqui registrado para que as pessoas em casa possam ter os slides. Então, o objetivo é nós compreendermos que tempo certo é esse, né? Você que estava domingo passado, você aprendeu com a gente aqui alguns tópicos desse tempo certo. Aqui está o versículo de Gálatas, de 1 a 5, né? E nós chamamos a atenção aqui para o termo plenitude do tempo, que é o termo técnico que nós estamos trabalhando, né? Em cima desse termo que nós vamos fazer o estudo, ou seja, que tempo é esse, que plenitude é essa, né? Então nós vemos ali que no grego ali chama pleroma do crono, né? Que pleroma significa estar cheio, estar pleno, e o crono é o tempo humano, né? De onde vem as palavras cronômetro e assim por diante. Aqui é uma versão na linguagem de hoje. Aqui nós colocamos alguns tópicos, algumas informações da carta de Gálatas. E aqui nós começamos com a definição daquilo que nós entendemos, o que seja a plenitude do tempo, né? Aqui também colocamos duas definições importantes. E aqui nós começamos a entender quais foram as contribuições que o povo judeu deu ao mundo para que Jesus pudesse ter vindo, né? Para que Jesus pudesse ter nascido. E nós comentamos também que Jesus ele nasceu num determinado período histórico e não foi de uma forma aleatória, mas existia todo um planejamento de Deus, existia todo um planejamento em si mesmo, né, para que Jesus viesse naquele tempo. Então, muitos, também às vezes a gente pode se perguntar, mas por que será que Jesus não veio em determinado tempo passado, na época do rei Davi, por exemplo, né? Ou por que Jesus não veio agora, na época da internet, né? Então, mas se nós estudarmos esses textos, nós vamos verificar que a época que Jesus nasceu foi uma época que foi planejada, que foi estruturada por Deus para que viesse ocorrer, ok? Então, nós vimos que a primeira contribuição foi o monoteísmo, né? Então, nós trabalhamos essa questão de quando Deus chama Abraão, né? O versículo do Shema Israel, que é um dos versículos mais importantes para o povo judeu, e como que Deus chamou Abraão e como que Abraão respondeu a esse chamado pela fé. E em razão de Abraão ter respondido esse chamado pela fé, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, sem duvidar, né? Acabou pegando a sua família ali e saindo realmente para uma terra que ele não sabia. Então, ele foi considerado aí o nosso pai da fé, né? O amigo de Deus, por ter atendido ao chamado de Deus. Aqui nós temos uma pequena curiosidade, né, do monoteísmo no Egito. E falamos também da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem essa abreviação chamada Tanakh, que é as palavras Torá,
o N de Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Então, a nossa Bíblia evangélica, a parte do Antigo Testamento, é a mesma do judeu, porém, a divisão da Bíblia hebraica é diferente um pouco da nossa Bíblia, ok? Eles têm aproximadamente 24 livros, porque eles juntam livros, são rolos, na verdade, e nós temos nossos 39 livros, né? Portanto, agora nós vamos entrar no tema da aula de hoje, fazendo essa pequena revisão, que é sobre a esperança messiânica. É o segundo ponto, né? É a segunda contribuição que os judeus ofereceram ao mundo para que Jesus viesse. Na verdade, é a terceira, né? O monoteísmo, a Bíblia hebraica e agora a esperança messiânica. Antes de entrarmos propriamente na esperança messiânica, a gente, domingo passado, comentou um pouco a respeito do tempo de Deus e do nosso tempo. Então, nós falamos que o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso tempo, né? Então, se nós perguntarmos qual é o melhor tempo para a nossa vida, é o tempo de Deus ou é o nosso tempo? Então, nós falamos que instintivamente, nós diríamos que o melhor tempo é o tempo de Deus. Mas que, geralmente, na prática, não acontece isso nas nossas vidas, né? E nós temos exemplo do próprio Abraão, né, que foi considerado o pai da fé. Em determinado momento, Deus aparece para Abraão e para Sara e fala que ela teria um filho, né? E a palavra diz que Sara ri, né, ela se ri. Então Deus fala, por que você riu, né? Aí ela fala assim que ela já era muito avançada na idade e que já havia cessado o costume das mulheres, né? Então, o que ela está dizendo ali? Que ela não menstruava mais, então não haveria como ela gerar um filho, né? Mas Deus fala para Sara, fala, mas para Deus nada é impossível, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória a Deus, né, irmãos? Então, muitas vezes, nós temos essa preocupação, que é normal, com a nossa vida, com as nossas coisas, mas a palavra de Deus nos mostra que para tudo há um tempo determinado. Eclesiastes fala, né? Para tudo há um tempo determinado. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Então, para tudo há um tempo determinado. Mas nós às vezes vacilamos, nós às vezes queremos colocar a carroça na frente dos bois, nós queremos correr para cima e para baixo, né, para fazermos as coisas. Não é errado, nós queremos resolver o nosso problema, mas nós temos que realmente colocarmos Deus em todas as áreas da nossa vida, colocarmos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E não foi diferente com Abraão, né? A Bíblia é interessante porque ela não mostra que os personagens bíblicos foram todos super-heróis, né? Mas Abraão também vacilou, né? Por quê? Porque quando foi se passando o tempo e a Sara não engravidava, em determinado tempo a Sara deu a sua serva, Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela. E Abraão aceitou ali também, né? Então, ou seja, Abraão ali também vacilou, né? Então a Bíblia mostra que as pessoas, os personagens bíblicos também são homens, são mulheres, né? Passíveis também às dúvidas, como nós hoje, nesse tempo, somos, né? E é interessante que Deus não impediu, né? Deus tinha uma promessa para Abraão e para Sara, né? Ao tempo certo eu virei e você dará à luz a um filho, não é verdade? E só que, humanamente falando, a Sara disse, não, eu não tenho mais como, já sou velho, meu esposo é velho, como se dará isso, né? Então, por um jeitinho humano, Sara colocou Agar, né, para ter um filho com Abraão. E de Sara, desse relacionamento, nasceu Ismael, né? Então, nós vemos que Deus tinha um plano na vida de Abraão, para que nascesse Isaque, mas que Abraão tomou aí certos
atalhos, né? E interessante que Deus não o impediu, né? Deus não desceu do céu e falou assim: não, peraí, Abraão, eu prometi para você que vai nascer um filho de Sara, né? Não é de Agar, é de Sara. Espera mais um pouquinho, né? Mas é tão interessante como que Deus nos permite, muitas vezes, tomar algumas decisões e arcar depois, posteriormente, com as consequências desses atos e dessas decisões. Por isso, né, irmãos, tem um ditado que diz que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Então, nós temos aqui, graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, nós temos todos esses ensinamentos, nós temos todas essas riquezas que podem nos orientar na nossa vida, né? Então, que nós coloquemos o tempo de Deus na frente do nosso tempo. Por quê? Porque como Deus falou para Abraão, né? Essa palavra também vem para nós hoje, porque nada é impossível para Deus, irmãos. Se a nossa situação está difícil, né? Se pelos olhos humanos nós vemos que as coisas estão impossíveis de acontecer, né? Vamos lembrar disso, né, nessa manhã, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas para a nossa vida. Então, agora nós vamos entrar Vamos entrar aqui na esperança messiânica. Então, os judeus ofereceram ao mundo a esperança de um Messias que estabeleceria a justiça na terra. Essa propagação do sonho messiânico pelo Império Romano contribuiu para o cristianismo em razão de preparar aqueles que mais tarde iriam abraçar a fé cristã no mundo gentílico. Então, nós temos aqui o versículo, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, em todo o Antigo Testamento, né, nos profetas, né, em toda a vida judaica, eles aguardam o Messias. Então, eles passaram essa ideia, essa esperança messiânica de um Messias, que alguém viria para restaurar o reino de Israel, né, para fazer justiça sobre a terra, para implantar um novo reino de paz e prosperidade. Nós vamos ver no próximo slide, quais seriam as características desse Messias, do Messias judaico, né? Então, em primeiro lugar, irmãos, a palavra Messias, ela vem do hebraico aí, Machia, que significa literalmente ungido, né? Então, no Antigo Testamento, as pessoas e, curiosamente, as coisas eram ungidas. Vamos olhar aí em Êxodo 30. Ô Meire, vê ali o meu celular, eu acho que eu deixei no banco aqui, para não ficar virando aqui para trás. Faz favor. Obrigado. Então vamos lá, irmãos. Êxodo 30, versículo 22, está dizendo assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos de canela aromática em metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático e 250 ciclos.
e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e aos seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, nem fareis outro semelhante, conforme a sua composição. Sagrado é, e para vós vos será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir um estranho, será extirpado do seu povo. Então nós percebemos aí que a palavra ungido, do hebraico Mashiach, é uma pessoa que foi no Testamento como coisas eram separadas para Deus, também eram santas, ou seja, separadas. E no Novo Testamento, essa palavra Mashiach foi traduzida para o grego, né? Que é a palavra Cristo. Então, Cristo também significa ungido, né? Mashiach do hebraico e Cristo do grego. E essa pessoa que virá, né, em Malaquias diz que ela será precedida pelo profeta Elias. Então, os judeus acreditam que no tempo do Messias, o profeta Elias vai viver novamente, né, e vai pregar a vinda do Messias, né? Esse Messias, ele vai ser um rei, um sacerdote, né? Que seria, e essa palavra que eu coloquei, Mashiach ben Davi, ou seja, ungido filho de Davi. Então o Messias, ele será rei e sacerdote também. Uma das missões do Messias é reunir todos os judeus na região da Palestina. Então ele vai congregar todos os judeus do mundo todo e vai reunir ali na região onde nós conhecemos, onde está Israel, hoje na Palestina. Outra atribuição do Messias é reconstruir o templo. Então ele vai ter também que reconstruir o templo. E ele vai restaurar a idade de ouro dos dias do rei Davi. Então o Messias judeu, ele vai ser como uma espécie de Davi naqueles tempos, que unificou o reino que estava dividido entre norte e sul, que batalhou as batalhas de Deus, do Senhor, né? Que destruiu os inimigos, tá certo? Que não construiu o templo, mas que deixou tudo preparado para que Salomão construísse, né? Reuniu todos os recursos ali para que o templo fosse construído, ok? E é interessante que Davi, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Davi, em 2 Samuel, depois nós podemos ver, ele ofereceu sacrifício. Então Davi, ele foi uma espécie de Cristo, né, do Antigo Testamento, uma imagem de Cristo do Antigo Testamento, sendo rei, sendo sacerdote. Davi, ele oferece, mesmo não sendo sacerdote, o que era proibido oferecer sacrifício. Nós vemos lá na vida que Saul teve grandes problemas, inclusive perdeu o reinado porque não esperou Samuel para oferecer sacrifício. No caso de Davi, nós vimos que ele ofereceu e foi aceito pelo Senhor, né? Então Davi era rei e sacerdote. E terceiro ponto, restaurar a idade de ouro, né, que eu coloquei aí dos dias de Davi. Então vamos ler aqui o Salmo 2, para nós termos uma ideia de como que vai ser esse panorama, como que eles aguardam esse panorama, esse pano de fundo. Salmos capítulo 2. Como os antigos diziam, é só abrir no meio da Bíblia, né? Pega a Bíblia e abrir no meio que você vai encontrar Salmos.
Por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu as regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Então nós vemos aí que o Messias será aquele em que o Senhor Deus adotará como filho e ele regerá as nações com vara de ferro, ele trará a paz, né, na visão dos judeus. E o Salmo 110 também vai nos dar aqui uma visão muito boa. Então aqui, irmãos, só para deixar claro, eu estou passando uma visão de como que é o Messias para os judeus. Logicamente, o Messias já veio, né? Messias, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Messias esperado já veio, mas os judeus não aceitaram, né? O que a palavra de Deus fala? Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eles ainda aguardam esta pessoa, e eles dizem que é uma pessoa, é interessante, pelos estudos, os rabinos falam, não, o Messias ele vai ser uma pessoa de carne e osso, ele vai ter pai e mãe, ele não vai fazer sinais miraculosos, mas ele será como um imperador do mundo, né? Irá reconstruir o templo, irá implantar a paz mundial. Então nós vemos que é bem difícil, pelo que nós estamos analisando, né, a atual conjuntura, de acontecer isso, né? O mundo, é difícil uma pessoa realmente congregar todas essas coisas, né? Conseguir estabelecer a paz no mundo, se não for através mesmo da mensagem do Evangelho, ok? Então no Salmo 110 nós encontramos assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da sua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade. Do seio da alva receberá o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirás os reis no dia da tua ira. Julgarás nações, enchê-las-ás de cadáveres, e ferirá a cabeça de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Logicamente, irmãos, o Antigo Testamento ele está repleto, né, de profecias sobre Jesus, né, sobre o Messias. Seria aqui impossível nós vermos todas essas profecias, mas é fácil de encontrá-las. Então nós vemos que existem muitas profecias que colocam o Messias como esse rei guerreiro, né, como essa pessoa que irá batalhar, mas nós temos também muitas profecias que colocam o Messias como aquele que trará o amor, a paz, ou seja, uma visão humilde do Messias, né, que realmente encaixa-se em Jesus, né? Falando sobre, Zacarias fala, né, o teu Senhor entrará em Jerusalém
sentado num jumento, né, no filho de uma jumentinha, né? Então nós temos essa visão tanto de um rei, de um guerreiro, quanto de uma pessoa humilde. Próximo tópico, irmãos, interessante, né, que será instituído aí na época do Messias uma nova aliança. Será instituída uma nova aliança. Vamos abrir aí em Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Então a palavra diz assim: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol, até o 34, né? Irmãos, então, que texto maravilhoso, que texto magnífico que fala aos nossos corações, e que nós vimos que isso se cumpriu em Jesus, através do Espírito Santo, né? Que o Senhor fez essa nova aliança conosco, né? Com os seus filhos, em que o Senhor colocou essa lei no nosso coração. Então, lá na primeira aula nós falávamos de lei, né? Que a lei é para quando somos criança, para quando não fazemos as coisas erradas, quando nós não temos o discernimento correto das coisas, então nós precisamos de leis. O mundo precisa de leis, porque as pessoas não cumprem as leis, né? Mas a palavra diz aqui que o Senhor fez conosco, né, uma nova aliança, né, onde essas leis, entre aspas, estão gravadas dentro do nosso coração e da nossa mente, e é ministrada, essa aliança ministrada pelo Espírito Santo. Então hoje já não precisamos mais de pessoas falando para nós: faz assim, ou não faz isso. Logicamente, né, irmãos, que todos nós erramos, todos nós não agimos 100% de forma correta, e estamos em comunhão, temos os líderes, o pastor da igreja, o pastor das igrejas, para que nos oriente, não é? Mas a cada momento que nós crescemos na fé, quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá na sua faculdade, na escola, e se depara com uma situação difícil ou com uma situação meia duvidosa, que não dá tempo de você perguntar para ninguém se é certo ou errado fazer aquilo, né? E o que acontece é que nós oramos, pedimos ao Senhor para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, e com certeza essa lei estará gravada aí através do Espírito Santo, essa nova lei gravada no nosso coração e que nos orientará em todas as coisas. E, irmãos, também no Messias ele vai instituir um período de paz no mundo, né? Isaías 11:6. Vamos abrir aí Isaías 11:6.
Se alguém depois, irmãos, tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aí vem até aqui na frente que eu passo o microfone, tá? Vamos ler aqui desde o primeiro versículo, Isaías 11:6. Do tronco de Jessé brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então nós vemos aqui, nesse capítulo, falando, né? O lobo morará com o cordeiro, nesse período de paz, nesse período do milênio, né? Aí nós já estamos trazendo a interpretação, quando Jesus voltar, instituir o milênio, instituir esse período de paz, nós vamos viver todas essas promessas, né? E muito interessante que falando, né, que no versículo 1, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Irmãos, agora nós vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui só fazendo um pequeno resumo, né? Então, nós vimos aí, quem que é o Messias? Ele é o ungido, ele é aquele que foi separado para Deus, né? O Mashiach em hebraico e o Cristo em grego. Ele será precedido por Elias, e o Messias foi precedido por João, né? João veio naquele espírito de Elias. João não era Elias, né? É muito simples entendermos isso, né? Embora algumas correntes queiram falar que João era Elias e etc e tal, a reencarnação de Elias, mas nós sabemos que é muito fácil entender. Olha, o Elias já veio, era João e vocês não conheceram, né? Então isso que Jesus falou. Então ele será um rei sacerdote, filho de Davi. Ele vai reunir todos os judeus do mundo lá na região da Palestina. Ele vai reconstruir o templo, ele vai restaurar a idade de ouro dos dias do rei Davi, vai implantar uma nova aliança e vai instituir um período de paz no mundo. E glória a Deus que nós identificamos todas essas qualidades no Senhor Jesus. Amém. Tá. Aqui tá. Aí vira o celular assim, né, em casa, você vira o computador, para você depois olhar, tá bom? Depois. Então, nós estamos falando dessa esperança messiânica, né, irmãos? Então, nós podemos falar assim, mas hoje, há 2022 anos de história, é fácil nós olharmos para trás e reunirmos todos esses elementos e, de certa forma, nós encaixarmos, né, onde nós queremos encaixar esses argumentos para falar que Jesus era o Messias. Então, os críticos alegam isso, né, que hoje é fácil, né? Mas nós percebemos que há muitas profecias do Antigo Testamento que falam sobre Jesus, que se encaixam muito perfeitamente, como o próprio Isaías 53, que nós todos conhecemos, né? Zacarias 9 fala que Jesus entraria em Jerusalém montado numa jumenta, né? Isso é fácil cumprir, entre aspas, vamos dizer assim, né? Jesus era conhecedor das Escrituras, mas muitas outras profecias, elas se encaixam perfeitamente em Cristo, né? Em Jesus, o Cristo. E quando nós falamos Jesus de Nazaré,
e Cristo é a qualidade de Jesus, ou seja, Cristo é o ungido, né? E assim, ao longo da história, o nome acabou ficando unificado, Jesus Cristo, mas Jesus é o nome e Cristo é a qualidade, né? Jesus o ungido, o separado, o Messias, Jesus o Messias, né? E então nós podemos falar assim, né? Os críticos podem alegar, mas depois de 2022 anos nós podemos realmente pegar alguns fatos e montarmos uma coxa de retalho e falarmos que Jesus era o Messias. Mas é interessante que fontes extra-bíblicas, irmãos, relatam de uma esperança messiânica. Fontes extra-bíblicas relatam que naqueles dias de Jesus, havia no mundo, não só no meio judaico, mas no meio romano, no meio grego, no meio persa, no meio do Oriente, havia uma esperança de que um Messias nasceria. E ali vivia-se uma expectativa de que algo naqueles dias de Jesus aconteceria. É interessante, nós vamos ver 3 casos aqui. Ok. Então nós temos aqui o rabino Abba Hillel Silver, que ele nasceu em 1917. Este rabino, irmãos, ele dedicou a vida inteira ao estudo messiânico, ao estudo das profecias, ao estudo do período em que o Messias viria. E ele diz assim, essa frase dele fala que o Messias era esperado para algum tempo em torno da primeira metade do século I depois de Cristo. Porque o milênio estava às portas. Antes deste tempo, ele não era aguardado, né? Então nós podemos ver que um próprio rabino dizia que naquele período do primeiro século, né, um tempo antes ou um tempo depois, o Messias era aguardado. Eu vou só dar um pause aqui, tá, irmão? Só para a gente arrumar aqui o projetor. Nós já estamos resolvendo esse probleminha técnico aqui, viu, irmãos? Vamos continuar aqui, então. Então, naquele período em que Jesus nasce, irmãos, nós podemos perceber que há uma expectativa messiânica para aquele período. Vamos aguardar aqui, Anderson, porque senão tira a atenção aqui do pessoal aqui, tá bom? Só um minutinho. Ainda está cedo, ainda tem bastante tempo. Então vamos aqui, irmão, vamos dar continuidade aqui. Agora nós vamos ver aqui uma declaração do historiador Tácito, historiador romano. Ele diz assim, que muitos no século I estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria e da Judéia viriam os dominadores do mundo. E também o historiador Flávio Joséfo, muito conhecido no primeiro século, ele diz assim, mas o que mais incitou os judeus à guerra,
do período macabeu, de 164 a 37 a.C., foi uma ambígua profecia, também mencionada nas Escrituras, segundo o qual, naquele tempo, alguém proveniente da sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo. Então nós vemos aqui, irmãos, que realmente havia essa esperança messiânica, não somente nos judeus, não somente ali entre os judeus, mas em todo o mundo ali conhecido, né? Ali no Império Romano, né? O Império Romano, nós vamos ver mais para frente se conseguirmos, né? Como ele abrangeu o mundo da época, como ele influenciou e qual que era a sua extensão territorial muito grande, né? Então nós vemos aqui que não só os judeus esperavam um Messias, mas também que havia essa expectativa, essa esperança messiânica. E agora fica claro nós entendermos, irmãos, por que aqueles magos do Oriente vieram quando viram a estrela, não é verdade? Eles não vieram assim aleatoriamente ou realmente porque houve o sinal da estrela e eles seguiram. Mas além do sinal, eles sabiam que naquele tempo nasceria o Messias. Eles tinham a concepção, essa informação, e vamos supor assim, né? O mundo respirava, né? O mundo estava, como nós estamos vendo no versículo, o mundo estava pleno, havia aquela plenitude do tempo, né? O mundo estava preparado ali para que o Messias nascesse, né? Então, é muito interessante. Então, realmente, os magos, eles vieram porque eles tinham essa expectativa, eles tinham esse conhecimento também. Na verdade, irmãos, nós pensamos que, quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que a Bíblia, o Antigo Testamento, ela era só restrita para o povo judeu, né? Mas não, nós sabemos que, sociologicamente falando, através das rotas de comércio, através do contato entre os povos se auto-influenciam mutuamente. Nós vamos ver também, mais para frente, um outro ponto sobre a vinda de Cristo, essa questão da influência que os povos eles colocam entre si, né? Essa troca de influência, né? O povo X influencia o povo Y, né? Nós temos exemplo disso na nossa própria vida cotidiana, né? Das influências de outras nações no nosso dia a dia. Ô Anderson, tá, em casa não, né? Tá. Agora vamos abrir aqui, irmãos. Legal, voltou. Então eu vou deixar um pouquinho aqui, para ficar registrado para o pessoal de casa poder ler aqui, né? Então, ali, vamos ler aqui. O Messias era esperado para algum tempo, em torno da primeira metade do século I, porque o milênio estava às portas. Antes deste tempo, ele não era aguardado. Rabino Abba Hillel Silver. O historiador Tácito também fala que muitos no século I estavam persuadidos de que constava das antigas escrituras dos sacerdotes que por este tempo o poder do Oriente subiria e da Judéia viria os dominadores do mundo. E o historiador Flávio Joséfo diz que o que mais incitou os judeus à guerra, período macabeu, foi uma antiga profecia também mencionada nas Escrituras, segundo a qual, naquele tempo, alguém proveniente da sua própria terra haveria de se tornar o dominador do mundo. É interessante aqui só um detalhe, irmãos, esse período macabeu, né? Aí nós vamos falar assim, nossa, mas os judeus, eles guerrearam contra os romanos. Interessante que houve esse período, né? Esse período de 164 a 37 a.C., a dinastia dos Macabeus empreenderam ali uma resistência e algumas vitórias ali sobre a ocupação romana na região judaica.
inclusive porque aquele imperador Antíoco Epifânio IV, ele sacrificou um porco no altar do Templo de Jerusalém, né? Então ele queria de todas as formas sufocar a religião judaica, né? Ele queria acabar com ali, mas essa dinastia dos Macabeus conseguiram tomar o poder nesse período aqui, né? Um pouco menos que 100 anos, devido a essa questão que ele acabou exercendo ali naquele período. Eu queria que os irmãos agora abrissem a Bíblia em Isaías 2. Já estamos em Isaías 11, Isaías 2. Não é à toa, né, irmãos, que o profeta Isaías é conhecido aí como profeta messiânico, né? Um dos profetas que mais falou sobre Jesus, mais falou sobre esse tempo que o Messias viria, né? Então, aí no Isaías 2, deixa eu passar aqui. Vamos ler aqui Isaías 2, do versículo 1 até o versículo 4. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados, e as suas lanças em podadeira. Não levantará espada nação contra nação, nem apreenderão mais a guerra. Que texto maravilhoso, né? No versículo 3 fala aqui: ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, né? Confirmando aquilo que Jeremias, falando sobre a nova lei que seria implantada nos nossos corações. E aí você deve estar perguntando, mas por que eu coloquei essa imagem, né? Dá para ver? Acho que em casa o pessoal está vendo. Esse muro, irmãos, é um muro que está na sede das Nações Unidas. E eles colocaram o versículo de Isaías 2,4 como a base a filosofia do trabalho das Nações Unidas. Então é tão maravilhoso esse texto, né? Está em inglês aí. E eles colocaram como inspiração, como aquilo que eles realmente gostariam que acontecesse no mundo, aquilo que está escrito em Isaías 2,4. Então ali fala: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em grelhas, em relhas de arado, e as suas lanças em podadeira. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Né? Que texto maravilhoso. E nós sabemos que quando o Senhor voltar, nós viveremos todas essas promessas. Nós viveremos todo esse tempo, nós viveremos toda essa plenitude do tempo, né? Aí nós viveremos não mais a plenitude do tempo, como nós falamos lá no começo, lá no início da aula. Nós viveremos a plenitude dos tempos, de Efésios 1:10, né? Que vai ser quando Efésios 1:10, vamos ler Efésios 1:10, irmãos? Para nós falarmos corretamente aqui. Efésios 1, versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Então, esse versículo é um contraponto ao nosso versículo Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 está no singular, que se refere à plenitude do tempo humano, e Efésios 1:10 está no plural, porque se refere à plenitude dos tempos, e quando Cristo voltar e implantar todo esse reino de paz, de alegria e de prosperidade, né? E que nós realmente faremos parte disso. Então, irmãos, aqui, concluindo, nós vamos aqui fazer esse resuminho, entendendo que essa esperança messiânica, né, que os judeus trouxeram, foi muito importante para o mundo, para que eles se acostumassem. Não é assim que nós fazemos, né? Quando nós temos uma coisa nova, que nós vamos introduzir algo novo, ou os professores que estão aí presentes vão passar uma matéria nova, alguma coisa assim, a gente não vai sendo jogado de tudo em cima do aluno, né? Tudo em cima da pessoa, né? Na verdade, vai se acostumando a pessoa, a classe, aquele tema, vai se introduzindo, vão se usando técnicas didáticas para que as pessoas possam compreender melhor, né? Então existe toda uma arte, né, irmãos? Existe toda uma técnica aí para que o ser humano aprenda, né? Existem muitos estudos em cima disso, né? A questão da aprendizagem humana, como é que o ser humano aprende, né? Como é que a criança aprende, como que o jovem aprende, como que o adulto aprende, né? Existem muitas coisas. E nas coisas espirituais não é diferente, né? Então Jesus, o Senhor Deus aí foi trazendo fatos, trazendo situações, controlando a história, trazendo elementos para que o povo, tanto o povo judeu quanto todo o mundo, aguardassem o Messias, incutindo na mente dessas pessoas, né, dizendo: olha, o Messias ele vai vir, né? Olha, o separado, o ungido, ele vai trazer mudanças significativas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E Jesus fez tudo isso, né, irmãos? Jesus fez tudo isso. Jesus trouxe mudanças significativas para nós, para o ser humano, né? E Jesus deixou bem claro, né, quando ele falava: o meu reino não é deste mundo, né? E toda uma lógica inversa, Jesus trouxe toda uma lógica inversa humana, né, nos seus ensinamentos, né? Ou seja, aquele que o menor é o maior no reino de Deus, aquele que quer achar a sua vida, que ele tenha que perder, né? Aquele que quer achar a sua vida, que perca-la-á, né? Então Jesus veio trazer toda essa inversão de valores do sistema humano daquela época. E eles não entenderam isso, né, como sendo o Messias. Eles esperavam coisas miraculosas, mirabolantes. Que Jesus viesse do céu com um exército de anjos e que guerreasse, e que fizesse coisas assim mirabolantes. Mas Jesus fez aquilo que era o mais importante, né? Jesus veio para quê? Para que mudasse o ser humano interiormente, não exteriormente, né? E, irmãos, logicamente que Jesus fez muitos milagres que a Bíblia relata, né? Mas nós podemos entender também que aqueles milagres que Jesus fazia tinha alguns motivos, e um dos motivos era porque as pessoas realmente procuravam o Senhor com problemas, com doenças, né? Então Jesus as curava por compaixão. E ao mesmo tempo Jesus fazendo aquelas curas, ele demonstrava o seu poder, ele demonstrava que ele era o Messias, né? Mas a palavra de Deus nos deixou escrito que bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas crerão no Senhor, né? Então bem-aventurados somos nós que não vimos, que não vivemos, que não, muitas vezes, não nos convertemos por causa de um milagre extraordinário, ou porque aconteceu uma cura, mas simplesmente porque o Espírito Santo nos tocou e nos mostrou
e nos revelou que o Senhor Jesus era o Messias esperado, né? E aí nós podemos, então, compreender que aquilo que demonstrava que Jesus era o Messias, né, que Jesus era aquele que ele dizia que era, né, era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, né, Deus entre nós, o Emanuel, como nós vimos, foram seus próprios ensinamentos, né? Independente dos milagres que Jesus fez, que também trazia a marca do Messias, eu compreendo, irmãos, que o que mais provou que Jesus foi o Messias esperado foi o tipo de ensinamento que ele trouxe para a humanidade, né? Porque era impossível que um ser humano comum, há 2000 anos atrás, falasse o que Jesus falou, né? Tomasse as atitudes que Jesus tomou, tratasse as mulheres como Jesus tratou naquela época, como nós vemos aí no caso da mulher samaritana, como Jesus tratou as crianças, não é verdade? Como Jesus tratou o pobre, o doente, né? Então, o próprio ensinamento de Cristo demonstrou realmente muito mais do que os milagres, né, irmãos? Porque os milagres, eles podem vir de muitas procedências, né? Como a palavra de Deus fala também, né? Como o próprio Moisés, na época que foi tirar o povo do Egito, né? Moisés fazia um milagre, e os magos do Egito lá faziam também da mesma forma. Então, milagre, irmãos, nunca foi parâmetro para nada, não é verdade? Milagre nunca foi um parâmetro para dizer que aquilo está certo ou que aquilo está errado, né? Mas a mensagem, né, que Cristo trouxe, aquela mensagem que Ele trouxe para os nossos corações, que perdura até hoje, e a sua palavra depois, como ficou registrada, e quando nós lemos, nós realmente sentimos essa confirmação do Espírito Santo em nós, nos faz crer, né? E bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, e nos faz crer que Jesus era o Messias esperado, né? O desejado de todas as nações, né? Aquele que viria implantar um reino de justiça, de paz. Aí você fala assim: mas eu não vejo paz no mundo, eu não vejo justiça no mundo, né? Mas nós vemos paz nos nossos corações. Nós vemos justiça nos nossos corações, nós vemos justiça no reino de Deus, que é a igreja, e que Jesus reina sobre nós, né, irmãos? E que no futuro irá reinar também sobre o mundo, na sua tão aguardada volta abençoada, né? E glória a Deus por isso. E a palavra de Deus nos fala, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. E que quando o Senhor voltar, né, ou quando o nosso corpo tombar, que nós possamos ter a felicidade de sermos encontrados fazendo a vontade do Senhor, na presença de Deus, como nós estamos aqui hoje, reunidos, né, estudando a palavra de Deus, como estão nossos queridos irmãos e irmãos em casa também estudando a palavra de Deus. Que a volta do Senhor possa ser num domingo de manhã, assim, onde nós estejamos aqui na presença do Senhor, né, irmãos? E que vamos encerrar aqui. Então vamos fazer uma oração para nós fazermos esse encerramento da aula. Amado Deus e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, glorificando o Teu nome, nos alegrando, Senhor, reunido neste domingo em comunhão com os Teus filhos, dentro da Tua casa, dessa escola dominical, Senhor, onde, Senhor, a Tua palavra ministrou tantos ensinamentos aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Confessamos, Senhor, que Jesus é o Messias, aquele que viria, Senhor, o desejado de todas as nações. Te agradecemos porque a Tua graça nos alcançou.
O Teu Espírito nos iluminou e queremos Te pedir, Senhor, que nos faça instrumento da Tua graça, do Teu Evangelho para alcançar as nações. Que as pessoas possam se reunir, que aqueles que serão salvos possam se agregar aqui no nosso meio, Senhor, neste lugar. E que a Tua glória se manifeste no nosso meio, Pai. Nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos, fica conosco nesse dia, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor pode vir. Vamos colocar em pé, irmãos. Continuar adorando ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, à raiz de Davi. Ele é o Senhor. Como nós tivemos a palavra agora pela manhã, falar sobre a história, o momento certo do Senhor em ter enviado Jesus, seu único Filho, para que todas as promessas de Deus se cumprissem. Isso é para a glória do Senhor, é para agradecermos ao Senhor. Então juntos vamos adorar a Jesus. E não existe, nunca existiu e nunca existirá outro Deus acima do nosso, verdadeiro, todo-poderoso, Deus vivo, que é o nosso refúgio, é a nossa proteção. Ele é a torre
de libertação para quem confia nele. Confiemos no Senhor. Gostaria de chamar os diáconos. Nesse momento vamos fazer o ofertório com os dízimos, as ofertas, adorando também ao Senhor, devolvendo uma parte daquilo que Ele tem nos abençoado ao único. Ele é único, digno de receber toda adoração. Adoremos ao Senhor. Que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Exaltamos, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Exaltamos, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, da Tua igreja